Eu acredito que em algum momento você já presenciou alguém limpando uma casa e essa pessoa muitas vezes ao observar a bagunça e ver tudo fora de lugar, ela às vezes se indignou e começou a reclamar, murmurar, acusar todo mundo ali de que está bagunçando, está sujando demais. E isso parece que é uma coisa muito normal, mesmo na vida dos cristãos isso também acontece. Aquela pessoa está tentando manter a casa limpa, ela está tentando manter a casa arrumada, mas parece que isso estressa a pessoa porque ela vê que parece que ninguém está cooperando com ela. E realmente isso acontece. Porque numa casa existem demandas. A gente almoça, janta, faz lanche, deita na cama, no sofá, levanta, joga sandália para um lado, usa o banheiro, suja quintal. Não tem como evitar isso. Isso são coisas que acontecem na casa de toda pessoa e não se tem como evitar. Isso é normal, mas muitas vezes a mãe, o pai, alguém que é responsável por aquela casa, está ali tentando manter a ordem, tentando limpar, manter tudo no lugarzinho certo. E às vezes essa pessoa fica chateada porque ela tem a percepção de que ninguém está ajudando, de que ninguém está cooperando. E isso acontece muito. Mas nós cristãos, homens e mulheres de Deus, muitas vezes nós temos que observar o nosso comportamento. Porque naquele momento de chateação, de estresse, de indignação, às vezes a pessoa pode começar a trazer maldição para a sua própria casa, atrair demônios sem perceber. Porque ela começa a usar palavras indevidas, ela começa a usar de acusações e começa a culpar todo mundo, e murmurações, reclamações, gritos e coisas assim semelhantes. E não adianta a gente fazer de conta que isso não existe, porque existe, acontece o tempo todo, e muitas vezes pessoas que estão exercendo liderança na igreja têm essas atitudes, mas é porque não percebe. Mas isso é algo que nós precisamos perceber, entender e tentar corrigir. O apóstolo Paulo disse que tudo que nós vamos fazer, nós não podemos fazer nem com murmuração e nem com contenda, porque é assim que a palavra diz. Nós temos o Espírito Santo em nós, então nós precisamos entender que isso não é obra do Espírito Santo, isso não é um fruto do Espírito. Culpar as pessoas e murmurar e reclamar, gritar, ofender, isso acontece muito, porque a pessoa se sente injustiçada. Ela trabalha, ela tem suas tarefas e quando vê que está tudo bagunçado, tudo fora do lugar, parece que ninguém está ajudando, os filhos não cooperam, às vezes o esposo não coopera, essa pessoa se sente injustiçada. Mas isso não lhe dá o direito de agir dessa maneira. Então é preciso manter calma nessa hora, entender a palavra. Por isso é bom ler a palavra para saber como agir nessa hora. Uma vida de oração também é sempre bem-vinda. Veja como a vida do cristão é complexa, não é fácil de se viver. Porque às vezes nós vamos à igreja, às vezes nós estamos até fazendo a obra de Deus. Mas num momento desse, nós podemos abrir uma brecha grande na nossa casa e lançar palavras que não são palavras de bênção, lançar palavras de maldição, lançar palavras que podem dar acesso a espíritos malignos entrarem na nossa casa. Palavras soltas têm muita importância. Agora imagine palavras carregadas de sentimento. Sentimento de raiva, sentimento de indignação, de injustiça. São sementes lançadas ao vento e que pode gerar árvores ruins. Existe um versículo muito conhecido que diz que a morte e a vida estão no poder da língua e aqueles que a amam comerão do seu fruto. E nós podemos lançar sementes que no futuro nós vamos colher, porque a lei da semeadura ela é universal e ela não falha, ela cumpre o seu propósito. A Bíblia faz cumprir tudo o que nela está escrito e muitas vezes nós não percebemos. Então, se você está passando por essa situação, se você é esta pessoa que tem esse tipo de problema, respira fundo,
Coloca um louvor de adoração. Enquanto você está realizando essa tarefa, fica com o espírito ligado em Deus, fica em espírito de oração e você vai perceber que o clima vai ser melhor. Porque uma pessoa que está nesse nível de estresse e que começa a atrair estas coisas, veja só o que acontece. Todo mundo em volta fica estressado, fica nervoso, todos em volta começam a ficar até com medo das reações, das palavras lançadas, e as pessoas da nossa casa, da nossa família, começam também a viver estas coisas, esse momento tempestuoso, aquilo que era para ser uma bênção, porque Deus nos deu uma moradia, Deus nos deu uma casa, e que nós temos saúde e força para limpar, o prazer de ver tudo arrumadinho, bonitinho. Esse momento que era para ser de bênção em nossas vidas, pode acabar sendo um momento de maldição. E eu e você, nós podemos evitar isso. É só meditar na palavra. Olha o que a palavra diz. Fazei tudo sem murmuração e sem contenda. Quando nós adoramos a Deus, a nossa adoração sobe para o céu. Mas quando alguém murmura, essa murmuração desce para o inferno e alimenta as forças das trevas. Você pode evitar isso. Como alguém que conhece a palavra, como alguém que está tentando trilhar o caminho do Senhor, você pode, através do conhecimento da palavra, mudar o clima na tua casa, porque não vale a pena esse tipo de coisa. O marido, o filho, a esposa são mais importantes do que a casa. A casa pode até ficar bagunçada às vezes, mas a paz tem que reinar. Às vezes, ambientes de nossa casa pode até ficar sujo, bagunçado, não tem problema. Amanhã dá para limpar, depois limpa isso aí. O importante é manter estas pessoas bem. O importante é você ficar bem, em paz, o seu coração tranquilo, com você, com Deus, com as pessoas da sua família. Isso é que é bênção, porque assim a vida vai ser melhor. A vida vai ser mais suave, mais tranquila. Não retira a paz da tua casa por causa de uma simples limpeza, por causa de uma simples arrumação. Mantenha a paz no seu lar, a sua paz e a paz de quem você ama. Observa a palavra, entrega a tua mente e o teu coração ao Senhor, enquanto você faz tudo. E Deus vai te guiar por um caminho maravilhoso. O Senhor vai te usar como instrumento na vida da tua família. Enquanto você está limpando, vai cantando, vai falando versículos, vai profetizando. Você pode organizar sua casa e dar ordem a seus filhos, seu marido, sua esposa, mas de uma forma bíblica e assim de uma forma suave e em paz. Você organiza sua casa, organiza sua família e você vai ser um exemplo para que a próxima geração, os seus filhos, os seus netos, vivam igual a você vive. Vejam em você um exemplo de mãe, de pai, e eles vão um dia dizer como você agia, como você era uma mulher, um homem de Deus. Isso é bênção, isso salva gerações, e é isso que Deus quer. Outra coisa que você pode fazer é se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo, para que possa ajudar outras pessoas e abençoar, assim como você está sendo abençoado. Fica com essa palavra e que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.